Olá, boa tarde, bom sábado para cada um. Gostaria de parabenizar aos organizadores deste grande evento, esse simpósio de Espírito de Profecia. É um momento muito bom para lembrar essa grande bênção que temos de ter recebido essas mensagens do Senhor para nosso povo. Gostaria de convidar a cada um de vocês a ficar em pé um momento, estirar um pouco nossas pernas e vamos a fazer uma oração e depois temos nossa palestra. Cumprimentamos a todos vocês e também aqueles que estão assistindo a programação por a internet. Temos muitas pessoas e enviamos nossa salutação para cada um deles. Vamos fazer uma oração. Nosso querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. É um grande privilégio para nós fazer parte de Teu povo. Obrigado, Senhor, por essa mensagem de amor, de esperança, de fé. Obrigado por essa luz maravilhosa de Tua palavra e também tudo aquilo que recebemos por intermédio da serva do Senhor, Ellen White. Obrigado por esse evento, por a presença de cada um dos irmãos, pastores, diretores, líderes da igreja. E obrigado também por aqueles que assistem pela internet. Abençoe a cada um de nós, abençoe nossa experiência, nossas famílias, nossas igrejas, que ao sair de aqui amanhã, seja com novas decisões e uma nova confiança em Ti e em o dom de profecia. Obrigado, Senhor, fica conosco, nos abençoe, nos ajude, nos ilumine. Oramos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por o convite para participar desse evento. Vocês já escutaram falar em inglês, escutaram falar em português e agora estão escutando uma língua diferente. Certamente não é espanhol, certamente não é português, mas se dá para entender, tudo bem. Obrigado aos organizadores, parabéns outra vez à União Leste, à IAN, por a fantástica organização desse evento. E foi convidado para palestrar sobre um tema da vida cristã prática. O ano passado foi o simpósio sul-americano na UNASP sobre espírito de profecia também, e ali apresentamos esse assunto que é de interesse para cada um de nós, as famílias, jovens e para todos. Vamos falar sobre orientações de Ellen White sobre recreação, diversão e música. Aqui não vamos falar sobre música da igreja, mas no contexto da música recreativa. É bom apresentar algumas perguntas, porque precisamos responder algumas questões importantes. Irmãos, qual é o sentido que a autora designa aos términos recreação e diversão? Que necessidade têm os cristãos de tais atividades? Outra, que meios de recreação e diversão são mencionados e quais são seus efeitos positivos ou negativos? E acho que o mais importante, que princípios estão envolvidos na seleção da recreação, a diversão e a música recreativa? É interessante a quantidade de conselhos e orientações que encontramos
nos escritos de Ellen White. Várias seções de seus livros estão dedicados a esse tema da recreação e da diversão. Em geral, os contextos dessas sessões são contextos educativos. Ou Ellen White está falando da família, ou ela está falando das instituições educativas adventistas. Mas sempre em conexão com outras áreas de interesse para a senhora White, como ser a saúde, a família, a vida espiritual. E como todos os temas de Ellen White, sempre seu marco é aquele conflito entre o bem e o mal. Ellen White sempre coloca seus conselhos nesse marco. Alguém poderia pensar, talvez sem conhecer muito dos escritos de Ellen White, que ela ensinou ou praticou um ascetismo lúdico, como se fosse negativa a todo tipo de diversão, de recreação, de momentos lúdicos. Mas aquilo que em verdade é chamativo é a abertura da autora para a recreação. Ela não só falou positivamente, mas recomendou muito essa prática. Mesmo no contexto dos pioneiros do adventismo, com aquele grande ênfase na escatologia e na missão da igreja. Ou seja, ela vai falar nesse contexto de que a vinda de Jesus está muito próxima e que é necessário dedicar nosso tempo para a pregação do Evangelho. O pastor Gerson já falou muito bem sobre o casal White. Olha o que a esposa falava sobre seu esposo, sobre esse assunto. E ela não gostava disso. Ela falou assim: meu esposo pensava que era errôneo de sua parte empregar tempo em recrear-se socialmente. Ele pensava que era um erro. E ela fala assim: não podia deixar de trabalhar para descansar. E em verdade, Tiago White precisava da recreação e precisava do descanso, mas não conseguia. É interessante também lembrar que Ellen White apresenta uma especificação conceitual e ela faz uma diferença entre aquilo que ela chamava de recreação e aquilo que ela colocava como diversão. E aqui temos uma declaração clássica da senhora White. Há uma diferença entre recreação e diversão. Olha aí. A recreação, quando responde a seu nome, recriação, tende a fortalecer e reparar, apartando-nos de nossos afãs e ocupações comuns, provê refrigério para a mente e o corpo, e desse modo nos permite voltar com novo vigor ao trabalho sério da vida. Aí falando de recreação, agora diversão. Por outra parte, se busca a diversão para experimentar prazer, e com frequência se leva ao excesso, aquilo que Ellen White tem em sua mente e em seus conselhos. Absorve as energias requeridas para o trabalho útil e resulta desse modo um obstáculo para o verdadeiro êxito na vida. Então, para Ellen White era muito diferente falar de recreação que falar de diversão. Outra coisa também chamativa é que a autora assinala uma tendência adventista hacia o excesso no trabalho. Eu creio que isso ainda não parou. É uma característica um pouco de nosso povo. Mas ela fala como conselho de Deus. Foi-me mostrado que como povo, os observadores do sábado trabalham demasiado, sem permitir-se variações ou períodos de descanso.
Interessante sua declaração. Olha aqui. A recreação é necessária para os que se ocupam em tarefas físicas. E é ainda mais essencial para a gente cujo labor é principalmente mental. Estamos aqui no contexto de uma instituição educativa. É essencial. Não é essencial para nossa salvação, nem para a glória de Deus, o manter nossa mente trabalhando constante e excessivamente, ainda sobre temas religiosos. É bem interessante a declaração da serva do Senhor. Olha, gostaria de recomendar a vocês alguns capítulos de Ellen White sobre esse tema, mas temos aqui um capítulo fundamental titulado A Recreação, do livro Educação. Há muitas coisas bem interessantes aí para cada um de nós. Por exemplo, ela fala que o ser humano foi criado para a ação. Fala que fazer exercício é saúde e que a recreação e o exercício físico favorecem também as faculdades mentais. Pelo contrário, a inatividade física é sinônimo de doença. Confinamento, esforço mental excessivo, tudo isso traz doença e não é bom para nós. Ela fala do privilégio de ter contato com a natureza, dos benefícios da atividade corporal, físico, acadêmico. E também é interessante que ela relaciona essa atividade física e recreativa com a própria pureza moral também. A inatividade física, ela fala, diminui o poder mental, tanto como o poder moral. Interessante as implicações que ela apresenta. A necessidade e efeitos da recreação, o caminho que ela assinala como o melhor para a recreação é assim, um estilo de vida adventista, uma vida simples. O contato com a natureza, compartilhar as tarefas domésticas, separar momentos de recreação, e é de grande benefício ter contato com ambientes rurais, naturais. Se temos esse privilégio, é verdadeiramente uma bênção. Muito bem. Muitos adventistas gostam das listas. E aqui temos que fazer alguma lista, pelo menos ilustrativa. Muitos gostariam de ter uma lista, que é aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E aqui vamos colocar uma lista de meios recomendados de recreação nos escritos de Ellen White. Olha, Ellen White falou da ginástica, por exemplo. E ela fala que é útil, sempre que não for em excesso. Ellen White falou também favoravelmente sobre jogos e esportes úteis. Alguns têm ensinado, têm pensado que Ellen White é totalmente negativa hacia os jogos ou hacia todo tipo de esportes. Mas não é assim. Ellen White falou de esportes que promovem o crescimento físico, mental e espiritual. Outro elemento de recreação recomendados por a senhora White é o exercício ao ar livre. Ela gostava muito de falar da necessidade de ter recreação ao ar livre. A academia não o pode substituir, mesmo que não seja proibido, totalmente negativo, mas não pode substituir o exercício ao ar livre. Ellen White fala disso. Mas é interessante que Ellen White também coloca como um meio de recreação e de exercício o trabalho útil. O trabalho útil é uma bênção. É o exercício mais benéfico para todas as pessoas.
Outra coisa, Ellen White também não é contrária às festas. Ela fala de festas alternativas. É interessante isso. Não a maneira do mundo. Mas ela fala, não devem passar inadvertidas. As festas, os dias especiais, não devem passar inadvertidas por nosso povo. Mas ela fala da necessidade de fazer uma substituição. Substituir as práticas do mundo por outras práticas melhores, mais saudáveis. E ela fala, olha, uma sugestão. Faça uma excursão ao campo. E ela fala assim, dedique-se todo o dia à recreação. Toma um dia na totalidade. Faça uma excursão ao campo, à recreação, ao ar livre. Isso é muito bom. E uma curiosidade. Ellen White fala também da necessidade de ter festas religiosas. Festas religiosas. Ela não fala muito em detalhe, mas fala assim. Não seria bom que nós dedicássemos a Deus festas? Como poderíamos fazer isso? Mas é interessante. Organizar, ter festas para Deus. Ela fala também disso. Muito bom. Agora precisamos fazer a outra lista. A outra lista. Aqueles meios de recreação e diversão que despertam preocupação. Aqui coloquei só uma lista ilustrativa de coisas que em seu contexto Ellen White não as recomenda. Ela fala também de esportes ou jogos atléticos. É interessante porque às vezes, dependendo do contexto, uma coisa pode ser boa ou pode não ser boa. Ela fala positivamente de alguns esportes e fala negativamente de outros. Os esportes violentos, por exemplo, como o futebol americano ou o boxe. Aqueles esportes violentos, Ellen White chama de escolas de brutalidade. E hoje temos muito disso, escolas de brutalidade, que ela não recomenda. Certas reuniões sociais também poderiam ser negativas. Espetáculos, conferências e outros entretenimentos. Bailes, festas de prazer, piqueniques em alguns contextos, espetáculos e outras diversões mundanas. As tavernas, salões de bilhar e jogos de naipes, o teatro, o circo e outros meios de diversão. São todas coisas que vocês encontram nos escritos de Ellen White. Certos encontros musicais, corridas de cavalos, competições de cricket e tênis, xadrez, as damas e outros jogos. Também algumas sociedades literárias. Então, queridos, não é suficiente ter uma lista, mesmo de coisas positivas ou de outras coisas negativas. Não é suficiente. O que gostaria, em verdade, de deixar com vocês são os princípios envolvidos. Quais são os princípios que nos ajudarão a escolher melhor nossa recreação ou diversão? Isso seria talvez o mais importante. Certos princípios de eleição. Aqui é só um ensaio de aquilo que a autora ensinou ou assinalou sobre o particular. Primeira coisa, irmãos, para Ellen White é muito importante na escolha de nossa recreação e de nossa diversão ter em conta a temperança e a saúde. Olha, quando uma prática é positiva, quando uma recreação é positiva, quando favorece o quê? A temperança e a boa saúde. Esse para ela é um princípio.
Mas há uma grande necessidade de temperança nas diversões também, como em qualquer outra atividade. Então, o primeiro princípio, cuide a temperança, cuide a sua saúde. Se reprova o excesso. A ideia de temperança é a ideia de domínio próprio, a ideia de moderação, mas o excesso sempre é reprovado. Olha aqui, esse é muito bom aqui, hein? Não condeno o exercício simples do jogo de bola. Afortunadamente temos essa declaração aí, hein? Todavia ainda, isto com toda a sua simplicidade pode ser levado ao exagero. Ou seja, uma coisa pode ser boa, mas se essa mesma coisa é levada ao exagero, então o que é bom já fica sem benefício. Muito bom. Então aqui o o princípio é fator sanitário. É bom para a saúde ou não é bom para a nossa saúde? Isso é um princípio. Segundo princípio, irmãos, o princípio da mordomia. Da mordomia. É interessante. O uso do tempo e dos recursos. Para Ellen White é importante, às vezes, não tanto qual é a prática, qual é a recreação, qual é a diversão, tanto como o tempo que é dedicado para essa atividade. Um prazer talvez inocente, se toma todo o nosso tempo, então já fica um erro. O princípio da mordomia, no uso do tempo e no uso de nossos recursos materiais também. Outro princípio é o fator espiritual, também moral e religioso. Aqui temos nos escritos de Ellen White que ela rejeita a enfatuação e o esquecimento de Deus. Temos algumas declarações que são bem interessantes. São para os jovens e para cada um de nós. Olha com atenção para essa declaração, irmãos. Se podes levar Jesus consigo e conservar um espírito de oração, estão perfeitamente o quê? Seguros. Quando é seguro? Quando é possível levar a Jesus conosco e cuidar nosso espírito de oração. Outra declaração: não será perigosa qualquer diversão a qual possais dedicar-vos e pedir com fé a bênção de Deus. Você pode pedir a bênção de Deus sobre essa atividade? Esse é um princípio. Porém, qualquer diversão que os desqualifique para a oração secreta, para a devoção, o altar da oração, ou para tomar parte na reunião de oração, não somente não é segura, senão perigosa. Interessante esses princípios morais, espirituais. Outros, elementos intelectuais e emocionais. Para Ellen White, uma atividade é positiva se fortalece nossa mente, nosso intelecto. Mas também aquela que traz alegria. Uma atividade que seja feita com gozo, com luz, elementos mesmo intelectuais e também emocionais. Outro fator assim bem significativo nos escritos de Ellen White é o fator social. Uma prática às vezes é negativa dependendo do contexto social em que é praticado.
o ambiente social, as amistades envolvidas nessa prática, a influência dos companheiros na prática. E então, os valores do caráter cristão. Como Ellen White fala, de que às vezes nossas diversões criam antipatia para o trabalho, para as responsabilidades e os deveres da vida. Como é bom aquelas práticas que sejam para a simplicidade, que favoreçam a naturalidade, a utilidade, a abnegação, cooperação, espírito de serviço, coisas muito importantes em nossas escolhas. O princípio do equilíbrio entre os extremos. Já falamos da temperança, aqui estamos falando do equilíbrio, aunque em verdade é bem semelhante. Temos alguns que não toleram o riso, mas temos outros também que não toleram nenhuma recreação, nenhum entendimento, e outros que estão sempre na procura, na busca de novos entretenimentos e diversões. Alguns que não aceitam nada, que rejeitam tudo, e outros que só pensam nisso. Os extremos precisam ser evitados nesse assunto da recreação e da diversão. E aqui eu acho que é bem importante o princípio do conhecimento e o discernimento. Precisamos, para fazer boas escolhas, ter um estilo de vida cristão saudável. Precisamos sabedoria. E aqui temos um princípio de conhecimento e de discernimento. Ellen White fala aos mestres, aos professores, fala também aos pais. E fala assim: os mestres necessitam um profundo conhecimento da palavra de Deus. Você precisa sabedoria, precisa orientação. Então, estude a palavra de Deus. Os pais, os professores, os mestres precisam conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia tem os verdadeiros princípios para a recreação. Interessante, a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser sua conselheira. Olha, que bom seria todos nós ter aqui a Bíblia, a palavra de Deus, como nossa conselheira. Nesse tema, como também todos os outros temas da vida cristã. Muito bom, temos esse assunto da música recreativa e temos como 2 minutos para isso. Não dá para fazer muito. É claro que Ellen White fala muito mais da música religiosa que a música secular ou recreativa. Sin embargo, é possível resgatar alguns princípios que orientem a música como recreação em alguns capítulos de seus livros. Aqui temos outra dessas declarações assim clássicas da senhora White. Me foi mostrada uma visão de uma companhia tal onde haviam congregado os que professam crer na verdade. Um estava sentado frente a um instrumento de música e se ouviam cantos que faziam chorar aos anjos, que tudo observavam. Havia alegria, havia riso grosseiro, havia muito entusiasmo e certa classe de inspiração. Mas a alegria era da classe que só Satanás pode criar. Olha, é interessante esse marco do contexto do bem e do mal e o papel da música ali. Ellen White valoriza e fala do poder da música. Se a música é pervertida, é um instrumento de tentação, mas se é bem empregada, olha, é um precioso dom de Deus, destinado a elevar os pensamentos para os temas mais nobres e a inspirar e a engrandecer a alma. Só essa cita
já contém princípios para a escolha de nossa música recreativa. Ellen White fala que a música pode ser uma grande bênção. Pode. Mas também pode ser uma terrível maldição. Tudo isso é possível. Não é uma coisa assim tão simples. Outra coisa interessante, Ellen White falou da necessidade de estudar e ensinar música. E fala muito disso. A música era estudada nas escolas dos profetas. A música sagrada estava entre seus temas principais. Ela fala da importância da educação apropriada da voz. E é necessário que nossas escolas ensinem música e canto. Isso é bem necessário para a educação de nossos filhos. As músicas inapropriadas e contextos esclarecedores. Algumas expressões musicais são claramente desaconselháveis nos escritos de Ellen White. Cantos e música de inspiração satânica, ou em âmbitos viciados e vulgares, exhibicionismo, autocomplacência, música frívola, aquela que distrai da vida espiritual e de oração, a ópera, a música associada à mundanalidade. Mas é interessante também que Ellen White falou positivamente sobre a música. Ela não rejeita a música secular, não. Mas ela aponta algumas das características da boa música. Música secular apropriada para um cristão. Ela tem uma boa apresentação e seleção. Música suave, harmoniosa. Ela fala muito positivamente da beleza da música. A música boa precisa ter beleza. E ela apresenta exemplos disso. E também, ao final, precisa ser bem dirigida apropriadamente. E temos também princípios envolvidos. O contexto do grande conflito. Olha, Ellen White não aceitava a ideia da neutralidade da música. Não. Para ela, a música podia ser de inspiração satânica, podia ser uma maldição, podia ser um instrumento de tentação, ou podia ser uma dádiva de Deus para a elevação e o engrandecimento. Tudo isso ela ensina com muita claridade. Ok, o fator ambiental é aqui também muito importante. Não só qual é a música, mas também qual é o ambiente em que essa música é executada, enfim. E ela fala da necessidade de seletividade, uma boa direção e a beleza da música. Como nosso tempo já passou, então vamos fazer uma tentativa de uma breve conclusão a nosso tema. Ao repassar as muitas páginas de Ellen White dedicadas ao tema da recreação, a diversão e a música, se faz clara a inquietude da autora por aplicar a esse aspecto importante da vida os princípios do cristianismo prático. O marco da revelação bíblica procura conduzir, em particular, a crianças e jovens para decisões que os orientem ao serviço e os protejam a vida futura. Então, Ellen White dedicou muitas páginas de seus abundantes escritos para nos mostrar um caminho diferente, mas apropriado de recreação, de diversão, que fortaleça nossa experiência e nos prepare também para a vida, para o serviço e para o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós. Obrigado.